So what does it mean to speak, encourage, and rebuke with authority, as Paul says to Titus? O que significa falar, encorajar, repreender com autoridade, como Paulo fala para Tito? Well, at least means he speaks with authority because the Bible has authority. O sentido primário significa que ele fala como uma pessoa que tem autoridade, The message of God has authority. porque a mensagem de Deus tem autoridade, But it also means mas também significa that the office of elder or pastor has authority. que o ofício de um pastor ou de um presbítero tem autoridade. In other words, the one who faithfully teaches the Bible has authority for two reasons. Can you say that again? In other words, an elder who faithfully teaches the Bible has authority for at least two reasons. Em outras palavras, um presbítero que fielmente ensina a palavra, For two reasons. ele tem autoridade por dois motivos. Because the Bible has authority, Porque a Bíblia tem autoridade and because the office of elder has e authority. porque o ofício de presbítero tem autoridade em si. Now, the Bible never makes mistakes. A Bíblia nunca comete um erro, ela não contém erros. Elders make mistakes. Mas os presbíteros contêm erros. I'm not denying that. Eu não estou negando isso. But just like a parent has authority, Mas assim como um pai tem autoridade, or a government has authority, ou o governo tem autoridade, even though they make mistakes, nós sabemos que eles cometem erros, so elders have authority então os presbíteros têm autoridade in their teaching no seu ensino, to say this is the way of obedience. dizendo, é esse o caminho da obediência. To deny this would be to deny the office of elder exists. Negar isso seria negar que não existe o ofício de presbítero. There is an office. Existe um ofício. The Holy Spirit, He has made, Paul says the Holy Spirit has made you overseers. O Espírito Santo, Paulo diz que o Espírito Santo designou alguns como presbíteros. But again, that elder has authority only if he is faithful to Scripture. Mas, de novo, esse presbítero, ele tem autoridade apenas se ele for fiel às Escrituras. So his authority is always under Scripture. Então, a sua autoridade, ela sempre está debaixo das Escrituras. He has no authority that goes beyond Scripture. Ele não tem nenhuma autoridade que vai além das Escrituras. Okay, so I said authority to do two things. First is to teach. Então, a autoridade, eu coloquei que primeiro, ela ensina, o presbítero tem autoridade para ensinar. Tied to this is a second thing. Então, amarrado a isso está uma segunda coisa. An elder has authority to gather and protect. O presbítero ele tem a autoridade de ajuntar e proteger. Think of how God condemned the shepherds of the Old Testament. Pense como Deus condenava os presbíteros ou pastores do Antigo Testamento. He says, "You've scattered the flock." Deus dizia, vocês espalharam o seu rebanho. Jeremiah 50, Jeremias capítulo 50, verse 6. versículo 6. Abra lá comigo Jeremias capítulo 50, versículo 6. Jeremias 50, versículo 6. Diz o seguinte: meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. And Jeremiah 23, verse 1. E Jeremias capítulo 23, versículo 1. Jeremias 23, 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Read all the way to verse 4. Então, versículo Verse 4. 4. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem.
Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. How does God gather his sheep? Como é que Deus ajunta as suas ovelhas? He sends Jesus. Ele manda a Jesus. Jesus is the good shepherd. Jesus é o bom pastor. His sheep hear his voice and follow him. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. He gathers them to himself and protects them. Ele ajunta as suas ovelhas e as protege. He knows each of them by name. Ele conhece todas elas pelo nome. He leaves the 99 to track down the one. Ele conduz as 99 e traz de volta aquela ovelha perdida. He doesn't lose any of the sheep the Father gives him. Ele não perde nenhuma das ovelhas que o Pai concedeu a ele. So for those of you who raised your hand when I asked who's an elder, Então, para aqueles de vocês que levantaram a sua mão quando eu perguntei se você é um presbítero, your job is to keep all the sheep that Jesus has given you. o seu trabalho é proteger todas as ovelhas que Deus confiou a você. It's to be an under shepherd of the good shepherd. É estar debaixo do bom pastor, sendo um pastor. Remember what Paul says in Acts. Lembre daquilo que Paulo fala em Atos. Keep watch over yourselves and all the flock. Cuidem de si mesmo e de todo o rebanho. And Peter too. E Pedro, no capítulo 5, fala a mesma coisa. Be shepherds of God's flock under your care. Pastoreiem o rebanho de Deus que está sobre o seu comando, o seu controle. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory. E quando o pastor-chefe vier, você receberá a coroa da glória. Brothers, do you see this means we will give an account for every sheep in our flock? Você entende que nós prestaremos conta de cada ovelha do nosso rebanho? Listen to Hebrews 13:17 again. Dê uma olhada em Hebreus capítulo 13, versículo 17 novamente. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. So if I had a list of all the members of your church, Então, se eu tivesse uma lista dos membros da sua igreja, and I went name by name through the church membership, e eu fosse nome por nome dos membros da sua igreja, could you or one of the other elders in your church give an account? você ou qualquer outro presbítero da sua igreja podia me falar a respeito dessas pessoas? For how each person is doing spiritually? Por exemplo, como é que essas pessoas estão caminhando espiritualmente falando? Or even if you can't, do you know somebody who could? Maybe a small group leader. Mesmo se você não tiver condições por causa do número, mas talvez um líder de grupo pequeno poderia fazer isso? We have 1,000 members in my church, Nós temos 1000 membros na nossa igreja and there's about 25 elders. e por volta aí de 25 presbíteros. And we can't account for everybody, and we can't account for all 1,000. E nós não conseguimos dar conta dessas 1000 pessoas. But that's what we're working to do. Mas é isso que nós estamos trabalhando, We're é try- nisso que estamos trabalhando. We're trying to do. Nós estamos tentando fazer isso. So in every elders meeting, we go through, we take an hour to go name by name through the directory. Na reunião de presbíteros, nós tentamos ir nome por nome das pessoas, the people from the directory or the members? The members in the directory. Eles vão nome por nome, tentando cobrir todos os nomes que estão listados na membresia da igreja. And we say, does anybody know how so-and-so is doing? E às vezes nós falamos, alguém aqui sabe como é que tal e tal pessoas estão caminhando? And we go through 30 or 40 names every meeting. E em cada reunião nós caminhamos por mais ou menos de 30 a 40 pessoas. And if somebody doesn't know how so-and-so is doing, we try to find out. E se alguém não sabe como é que aquela ou outra pessoa está indo ou caminhando com Deus, a gente tenta descobrir. And then we pray for those 30 or 40 names. E nós oramos por esses 30, 40 nomes. Brother pastors, that's the work God has given us to do. Irmãos pastores, esse é o trabalho que Deus nos concedeu a fazer.